Oi aí, olá gente, tudo bom? Começando pra vocês mais um vídeo aqui do meu canal. E hoje, gente, eu resolvi trazer pra vocês um caso bem diferente. É realmente bem diferente do que vocês estão acostumados. Mas eu achei uma história bem interessante, eu fiquei bem curioso, então eu pesquisei bastante. E falei, vou levar lá pra eles. Então, gente, assistam primeiro, se não gostar, ok. Mas já aviso logo pra vocês que não é um caso criminal, beleza? Então já se inscreve aqui, comenta bastante. A palavra que eu quero que vocês comentem hoje é rua, tá? Comenta essa palavra que eu vou responder dando um coração. Me segue aí nas outras redes se você também tiver a fim de saber o que eu ando fazendo por lá. E é isso, gente. Já enrolei demais pra falar, aviso entregue, recado dado, vamos pro caso. William J. Seymour era filho de ex-escravos e na época dos fatos era pastor de uma pequena igreja que ficava em Houston, no Texas. Era então o ano de 1905, Seymour tinha 35 anos, quando recebeu na sua igreja a visita de uma mulher chamada Nellie Terry, que morava em Los Angeles. A Nellie tinha viajado até Houston para visitar alguns parentes dela que moravam por ali, e aí ela resolveu, ir numa igreja, acabou indo na igreja do Seymour. E lá ela recebeu uma oportunidade para falar, né? Nas igrejas é bem comum, ou era, não sei, depende da igreja que você vai, de você receber oportunidade. A pessoa vai lá, te dá a oportunidade, você canta um louvor, fala uma palavra, qualquer coisa assim que você sentir no seu coração. E aí ela deu algumas palavras lá e ela falou sobre o Espírito Santo e que a maior evidência que você foi batizado com o Espírito Santo era o falar de línguas estranhas. Embora ela mesma nunca tivesse presenciado isso, ela nunca tivesse vivido isso na sua vida, ela pregou sobre isso naquela noite. Ela deu a palavra e depois ela assistiu o resto do culto, onde o Seymour também pregou, ele falou do amor de Deus, né? Pregou a mensagem ali para as pessoas. E a mulher ficou muito impressionada, sabe, com o jeito que ele pregava, com as palavras dele. Então ela fez um convite para ele ir na igreja dela e pregar lá. E a igreja dela ficava na Califórnia, e ele acabou aceitando o convite. Então, em fevereiro de 1906, Seymour partiu para a Califórnia para sua visita, que era para durar um mês. Seymour chegou em Los Angeles no dia 22 de fevereiro de 1906 e pregou na igreja de Nery por 2 dias, que ficava na esquina da Rua Nona com a Avenida Santa Fé. Durante a primeira pregação que ele deu, ele falou sobre o mesmo tema que a Nelly falou na igreja dele, que foi sobre o batismo com o Espírito Santo e que a maior evidência era o falar em línguas estranhas e tal. Ele falou as mesmas coisas que ela. Só que aí, quando ele voltou para lá no dia 4 de março na igreja para participar do culto, ele encontrou as portas fechadas com o cadeado. Só que assim, pessoal, as portas estavam fechadas, mas era só para ele. Isso porque muitos membros da igreja que ele foi não concordaram com o jeito que ele falou e sobre o Espírito Santo e sobre o falar em línguas. Muita gente não concordou com essa mensagem dele, então eles conversaram e resolveram que não deixariam ele voltar para pregar sobre essas coisas, sabe? Muita gente achou um absurdo. Isso primeiro porque um dos motivos foi que ele pregou sobre o batismo com o Espírito Santo e o falar em línguas, e ele mesmo não tinha vivenciado essa experiência. Então ele falava de algo que ele nunca tinha vivido. E segundo, porque nessa época, 1906 e tal, esses anos aí, o batismo com o Espírito Santo era algo que não acontecia mais. Vamos dizer assim, vamos usar essas palavras. Não que não acontecia, mas era algo que não acontecia com frequência porque as pessoas não acreditavam mais nisso, porque elas não viam mais ninguém falando em línguas há tanto tempo que isso acabou virando uma questão fantasiosa. Então elas não acreditavam que as pessoas podiam ser tocadas com o Espírito Santo, que elas podiam falar outras línguas, línguas essas celestiais, né? Então elas acharam isso um maior absurdo. É como se elas acreditassem que esse tipo de evento só aconteceu há anos atrás, porque a Bíblia mesmo relata lá em Atos 2 sobre o batismo com o Espírito Santo. Eu vou até ler um trecho aqui para vocês. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas e que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas,
de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. E eu sei que para quem não frequenta uma igreja, para quem não tem uma religião, é bem difícil acreditar nessas coisas, eu entendo. Mas o que eu tô contando aqui pra vocês, gente, vocês vão entender mais pra frente que não é uma história que eu ouvi, é um fato que ficou marcado na história dos Estados Unidos, tem matérias sobre, tem documentários sobre, então eu aconselho muito vocês a pesquisarem mais a fundo essa história, porque foi algo que realmente assim marcou os Estados Unidos, embora seja uma história bem esquecida, né? Mas, de fato, tem matérias e reportagens. Mais pra frente da história vocês vão entender do que eu tô falando, o que vai acontecer. Então, voltando pra história, todos condenaram a mensagem do Seymour, inclusive a Associação das Igrejas da Califórnia, da Assembleia da Fé, algo assim, gente, eu não lembro o nome da igreja. Mas, enfim, são os caras top, sabe, os mestrão lá. Eles condenaram a mensagem dele por achar que isso era como se fosse uma blasfêmia, sabe? Como se fosse um confronto, fosse besteira. Só que quando eu falo que muitos ficaram contra a mensagem dele, eu não tô falando de todos. Sempre tem aqueles, né, que são diferentes. E ali tinha um ou outro que acreditava realmente no que ele falava, que o Espírito Santo ainda descia e batizava aqueles que realmente estavam ali buscando. Tinha gente que acreditava e pensava que nem um Seymour. E uma dessas pessoas que acreditava era o Edward Lee. Ele era um dos membros que ouviu a mensagem do Seymour, tanto que ele convidou o Seymour para passar alguns dias na casa dele, enquanto ele estava por ali pela Califórnia, né? Porque era para ser, como eu falei para vocês, uma viagem de um mês, mas que acabou se estendendo por conta dos eventos. O Seymour não só ficou na casa do Edward, como ele também teve a liberdade de fazer pequenas reuniões lá, como se fossem pequenos cultos. Então aquelas pessoas que acreditavam realmente no que ele falava, iam lá, então eles oravam muito, eles falavam principalmente sobre o Espírito Santo, faziam suas orações, só que tudo ali na escondida, sabe? Tudo na calada, não era algo assim que era para chamar a atenção de todo mundo, até porque ele era mais criticado do que apoiado. Só que aí esse pequeno grupo de pessoas começou a crescer. Então foi que o Seymour se mudou para a casa de Richard e Ruth Asbury na rua Bonnie Brae Norte 216. E esse casal também eram pessoas ali que acreditavam no Seymour, então começou a fazer reuniões um pouco maiores, né? Que a casa lá era maior do que a que ele estava, que era do Edward. E aí muitas famílias brancas começaram a se unir, porque eles eram negros e, gente, naquela época o preconceito ele era muito maior do que existe hoje em dia. Não que hoje não exista, tem bastante, mas antes era uma coisa mais escrachada na cara das pessoas. Então, cada um ficava no seu quadrado. Então, tinha os brancos, tinha os negros, cada um no seu bairro. Eu sei que até hoje, gente, eu sei que existe esse tipo de coisa. Mas naquela época era comum esse tipo de coisa e o preconceito também. Então, ver pessoas brancas se unindo com pessoas negras já era algo assim bem escandaloso, vamos dizer. Só que ali, gente, eles não se importavam com quem era negro, quem era branco. Também tinha gente hispânica, mexicano. Eram várias pessoas de lugares diferentes. Lá eles estavam reunidos com um propósito só, que era adorar a Deus. Então, a cor da pele, a classe social, nada disso importava para aquelas pessoas, porque elas estavam ali todas como iguais no único propósito, que eu acho assim uma das partes mais lindas dessa história. Então o objetivo principal desse grupo, além, né, de adorar a Deus, claro, primeiramente, era buscar o batismo com o Espírito Santo, o que eu acho assim, gente, muito, muito louco mesmo, porque nenhum deles tinha visto alguém sendo batizado com o Espírito Santo, e nenhum deles também tinha vivido essa experiência, nem o próprio Seymour, que comandava, que pregava sobre isso, tinha vivido isso. Então, assim, eles realmente tinham fé que isso ia acontecer. Eles iam realmente pela fé do que eles acreditavam, porque eles nunca tinham visto isso com os olhos dele. E eu acho assim, gente, isso muito louco, mas também muito lindo, sabe? Então, no dia 9 de abril de 1906, depois de 5 semanas de pregação e oração, e no seu terceiro dia de jejum, que era num propósito de 10 dias, o Edward Lee falou em línguas estranhas pela primeira vez depois de orar a noite inteira. Isso, galera, foi simplesmente incrível, porque agora pela primeira vez eles tinham visto, então assim, a fé deles aumentou e aí todos viram o Edward sendo batizado, falando em línguas, e agora que eles realmente queriam isso para a vida deles, eles tinham visto, isso aí aumentou mais a fé deles. Rapidamente essa notícia se espalhou pela cidade, então muitas pessoas começaram a ir para essas reuniões.
E tinha gente que nem ia lá porque acreditava, era simplesmente para ver, tinha muitos curiosos. Então não cabia as pessoas dentro da casa, começou a encher muito. Então as pessoas ficavam pela varanda lá, que era um pouco grande da casa, para ver o que estava acontecendo. Os membros dessa congregação que o Seymour tinha montado, eles aproveitavam para falar do amor de Jesus para essas pessoas ali pela varanda, e muitas pessoas começaram a entregar suas vidas para Jesus ali mesmo, muitos porque ouviram as palavras e foram tocados, outros porque viram as pessoas sendo batizadas. E aí, gente, muitas pessoas começaram a se render ali mesmo. Logo, essa pequena multidão se tornou enorme, gente. Elas paravam a rua, as pessoas, que era muita gente, e todos estavam sendo tocados por Deus. Eles ficavam ali cantando, chorando, pulando. Até aquela dirigente da congregação a qual o Seymour tinha sido expulso, né? Ela foi numa dessas reuniões e ela mesma acabou sendo batizada com o Espírito Santo. E aí todos os membros da igreja também foram para a reunião depois desse acontecimento e também todos foram batizados com o Espírito Santo. Ou seja, gente, isso é incrível, porque as pessoas que não acreditavam, que duvidavam dele, que expulsaram ele ali, humilharam ele, elas também foram tocadas através da busca dele, sabe? Do que ele acreditava e elas não acreditavam, então eles foram todos tocados. E aí eles reconheceram que, né, eles estavam errados e que ele tinha, assim, razão mesmo do que ele estava falando. O morador do bairro de Bonnie Bray relatou: eles gritaram 3 dias e noites, era época de Páscoa, as pessoas vinham de todas as partes. Na manhã seguinte não havia modo de chegar perto da casa. Assim que as pessoas entravam, elas caíam sobre o poder de Deus, e a cidade inteira se comoveu. Gritaram tanto que a base da casa cedeu, mas ninguém ficou ferido. Então, como eu acabei de falar pra vocês, as pessoas que passavam ou tentavam chegar perto da casa, elas caíam, não importavam quem seja, gente, podia acreditar ou não naquilo, elas simplesmente caíam no chão. E também a base da casa cedeu, né, que é a varanda, porque era muita gente, eles pulavam, gritavam e acabou se rompendo, quebrando a frente da casa. E aí o grupo foi obrigado a caçar outro lugar para fazer os seus cultos, né, um lugar maior de preferência, porque era muita gente, não estava mais cabendo dentro da casa. Então o grupo acabou encontrando um edifício disponível no número 312 da rua Azusa, que antigamente era uma igreja metodista africana. O aluguel lá custava $8 na época. Lá foi descrito como um barraco capenga. Desde que a igreja metodista tinha saído de lá, o edifício serviu como casa de atacado, depois depósito, madeireira, um curral de gado, várias coisas. Mais recentemente ela tinha sido usada como estábulo, tendo quartos para alugar no andar de cima. Era um edifício pequeno, retangular de teto plano, de aproximadamente 18 metros de largura e 12 de comprimento. Coberto com rispas caídas, sobras de madeira e gesso estavam espalhadas por todos os lados. O lugar parecia um galpão. Mas aí o lugar foi limpinho, tudo certo, então o grupo realizou sua primeira reunião no dia 14 de abril de 1906. Gente, lá era tudo tão simples, sabe? Não era nenhuma igreja, como eu falei pra vocês, era um galpão que estava servindo como estábulo no andar de baixo, e aí o andar de cima ele tinha os quartos disponíveis, tudo muito sujo, tudo muito cheio de mosca, com cheiro ruim. Nem banco tinha para as pessoas sentarem, eles usavam uns barris com umas pranchas de surf em cima para as pessoas sentarem. Também não tinha púlpito, né, porque vocês sabem que geralmente os pastores eles ficam atrás do púlpito, que é um negócio assim grande, de madeira, de vidro, tanto faz. E o Seymour ele sentava em cima de uma caixa, e aí ele colocava 2 caixas de sapato, uma em cima da outra, e aí ele ficava lá, assim, abaixado, olhando para essas caixas, concentrado assim durante várias horas. Ele não falava, ele só orava. Então não tinha luxo, não tinha grandes púlpitos, não tinha equipamento, não tinha nem instrumento, não tinha nada. Mas o que tinha naquele lugar, o mais importante, que era a presença de Deus, gente. Lá realmente transbordava assim da presença de Deus. No segundo andar do prédio tinha alguns quartos para as pessoas dormirem, aqueles que não tinham casa, como por exemplo o pastor Seymour. Ele passou a viver realmente nesse galpão junto com a sua esposa. Aliás, sua nova esposa que ele tinha feito por lá, que se chamava Jenny. Então eles moravam lá. E aí o lugar começou a lotar no ano de 1906. Iam para as reuniões entre 300 pessoas a 1.500. Então realmente era muito cheio. Apesar de ser um lugar maior, já também não estava mais dando para as pessoas. Era gente demais. E não eram só pessoas
ali do bairro, como eu falei pra vocês, eram de várias raças e também de várias classes sociais. Tinha gente ali que era endinheirada sim, tinha gente branca, endinheirada, tinha todo tipo de gente. Só que ali eles estavam reunidos para adorar ao Senhor. Tanto que também surgiu lá no meio um grupo bem forte de mulheres, liderado por mulheres, em qual elas faziam orações, buscas, ajudavam quem precisava, o que foi visto naquela época como um grande movimento, sabe? Porque naquela época as mulheres nem o direito de votar tinham, mas diante dos homens, né? Porque diante de Deus elas tinham um valor tão grande até para liderar mesmo. Os cultos na Rua Azusa, eles eram direto. Teve um tempo que ele começou a ser ininterrupto, porque eles iam para lá e aí eles cultuavam, eles viravam à noite e continuavam. E aí, gente, isso deixava as pessoas muito abismadas, sabe? Tipo, por que que eles estão fazendo isso? As pessoas buscavam um motivo para eles ficarem lá, sem comer, sem querer voltar para casa. Eles queriam saber o que tinha de tão especial nesse lugar, o que era tão bom que fazia as pessoas ficarem lá. Porque muita gente que ia para lá de curioso não voltava mais. Não voltava, gente, é uma coisa louca. Um observador descreveu: nenhum instrumento musical era usado, pois não precisava. Nenhum coro de anjos foi ouvido. Nenhuma oferta foi recolhida, nenhum cartaz foi escrito para anunciar os cultos, nenhuma organização eclesiástica estava por trás disso. Todo aquele que estava em contato com Deus, logo que entra nas reuniões, percebe que o Espírito Santo era o líder. Mas nem todo mundo ali levava essa situação com olhos bons. Várias críticas foram lançadas, tanto na imprensa. Uma delas dizia: homens e mulheres, brancos e negros, se ajoelham juntos ou caem uns sobre os outros. Uma mulher branca, talvez com riqueza e cultura, podia ser lançada nos braços de um homem negro e permanecia firmemente assim, estremecendo e sacudindo em uma louca imitação do Pentecostes. Horrível, uma vergonha terrível. Também lá aconteciam coisas sem explicação que, enfim, ninguém entendia, como por exemplo, pessoas foram curadas de várias doenças. Tinha cegos, gente, que iam pra lá e eles voltavam a enxergar. Pessoas eram curadas do câncer, várias doenças, assim, qualquer tipo de doença você pensar, as pessoas entravam lá e quando saíam, elas saíam curadas. Também acontecia um fato muito interessante, que vinham pessoas de fora, de outros países, começou a acontecer, né? Porque, como eu falei, esse caso ficou bastante famoso. E aí, quando elas vinham para os Estados Unidos, elas não sabiam falar a língua, né? O idioma. Só que aí, quando elas estavam no culto, as pessoas que recebiam ela, os irmãos da congregação, eles conseguiam entender perfeitamente o idioma delas e eles traduziam imediatamente para o inglês, né, que era a língua deles. Então eles entendiam o que eles estavam falando, mesmo eles não tendo feito nenhum curso, mesmo eles não sabendo as outras línguas, era algo assim que eles não sabiam explicar, algo que realmente vinha do Espírito Santo. Então lá acontecia o que chamamos de sobrenatural, eram coisas que ninguém conseguia explicar. E não era só dentro do templo. Gente, o poder de Deus lá era tão forte que quem passava na rua caía. As pessoas literalmente podiam passar por aquela rua, sair de casa e não voltar no mesmo dia. E também tinha outra rua lá em cima, na avenida, e quem estava passando por lá também caiu no chão. O poder lá se espalhava, então as pessoas simplesmente, gente, caíam. Estavam indo pro trabalho, elas caíam no chão com o poder de Deus. Você chegava perto do prédio, lá tinham várias pessoas caídas pelas escadas, pelo chão, e elas não conseguiam levantar de tão grande que era o poder de Deus. Foi realmente um grande avivamento. Como eu falei, chamou a atenção de todo mundo do país. E aí também eu vou continuar lendo aqui para vocês alguns trechos de matéria que saiu na época. E teve uma matéria que chamou bastante atenção, que é uma matéria horrível. Saiu dizendo: em setembro de 1906, um repórter descreveu os fatos. Eles choram e ficam uivando dia e noite, correm, pulam, se sacodem, gritam com toda a voz, giram em círculos e caem se sacudindo no chão, coberto de serragem, chutando e rolando sobre si. Alguns desmaiam e não se movem durante horas como estátuas. Essas pessoas parecem estar loucas, mentalmente perturbadas ou sob um feitiço. Elas afirmam estar cheias do Espírito Santo. Elas têm um homem negro caolho como seu pregador, que fica a maior parte do tempo de cabeça baixa, escondido entre as caixas. Ele não fala muito, mas às vezes pode ser ouvido ele gritando: arrependam-se, em voz alta. Eles cantam repetidamente a mesma canção chamada O Salvador Chegou. Como eu já disse, isso ficou muito famoso e não só nos Estados Unidos, no mundo inteiro. Isso começou a vazar para o mundo todo, né, nas grandes reportagens.
E aí muitos líderes religiosos, muitos pastores, eles começaram a criticar o movimento da Rua Azusa, dizendo que eles estavam blasfemando, a gente fala essa palavra quando você ofende o Espírito Santo, quando você faz algo que vai contra as leis de Deus ou usa para, enfim, causar um escândalo. Eles estavam falando que o povo da Rua Azul estava fazendo isso, que eles estavam interpretando mal as escrituras sagradas e estavam debochando, estavam fingindo. Então eles sofreram, assim, gente, muito ataque. Eu acho que, na verdade, eles foram mais atacados do que aceitos. Então, assim, pra eles era muito difícil, mas eles não ligavam. O que importava ali pra eles era adorar o Senhor, ser batizados com o Espírito Santo e continuar o seu trabalho. Então, essas coisas não afetavam, eles continuavam fazendo o que Deus chamou eles pra fazer. Então, eles eram vistos, assim, realmente como pessoas ruins, tanto que os pastores de várias igrejas alertaram as suas congregações para ficarem longe da Rua Azusa. Muitos até chamaram a polícia pedindo para que o prédio fosse fechado, mas ele continuou lá durante alguns anos. Só que aí, em 1913, o avivamento da Rua Azusa já havia perdido o impulso, então a multidão de curiosos diminuiu e a atenção da mídia também caiu. Seymour ficou lá com a sua esposa Jenny pelo resto de sua vida como pastores da pequena congregação. Embora eles também faziam pequenas viagens para estabelecer outros avivamentos em outras igrejas ao redor do país. E aí, em 28 de setembro de 1922, o Seymour acabou falecendo e sua esposa Jenny liderou a igreja até 1931, quando a igreja perdeu o edifício para hipoteca. O prédio foi demolido e substituído pelo que se tornou o Centro Cultural Comunitário Nipo-Americano de Los Angeles. Então esse foi o fim da Rua Azusa, né? Não da rua, mas a rua tá lá até hoje, gente. Fim, né, da igreja lá que eles montaram, mas foi um fato bem curioso que muita gente até hoje não sabe explicar, né? Muita gente vê isso com olhos ruins, fica assustado, mas para quem é cristão, assim como eu, sabe que isso é simplesmente a demonstração do poder e do cuidado de Deus. Eu sei que tem muita gente que não acredita, gente, que isso é possível, acha que é teatro, que as pessoas ficam na igreja pulando e sentindo aquilo, é porque realmente é algo que a gente não consegue explicar. Sabe, quando você critica algo que você nunca viveu, você não pode fazer isso. Então é mais ou menos isso. A gente sabe porque nós vivemos e para isso acontecer você tem que ter uma busca constante em uma intimidade com Deus. E só assim isso vai acontecer. É igual eles também nunca tinham visto, nunca tinham sentido o Espírito Santo, mesmo sendo cristãos há muito tempo. E aí quando eles realmente buscaram, pediram para Deus, isso aconteceu. Então é dessa forma que funciona. Enfim, tem um musical sobre isso, tem um livro sobre isso e também tem um documentário aqui no YouTube. Se eu achar, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês verem se vocês quiserem conhecer mais da história, porque realmente tem bastante detalhe, tem muita coisa que eu não falei aqui pra vocês, porque senão eu não queria que esse vídeo assim fosse tão longo pra deixar vocês entediados ou maçante, então eu trouxe assim o que realmente eu achei importante. E eu fiquei muito boca aberta quando eu pesquisei no YouTube, porque eu já conheço esse caso, gente, há muito tempo, acho que desde criança, mas eu fiquei muito boca aberta quando eu descobri que ninguém conhece essa história, ninguém ao meu redor, ninguém sabe que isso aconteceu, gente. Aí eu pesquisei no YouTube, não tem ninguém explicando isso, eu falei, pai, é isso aqui, o teu servo, é minha vez de falar. E eu acho importante esse assunto ser falado, assim como eu já trouxe casos históricos pra vocês, das Radium Girls, que também ninguém falava. Eu acho importante, porque senão isso cai no esquecimento, gente. Se a gente não for passando informação, isso cai no esquecimento. Então, é isso aí. Mostra esse vídeo pra todo mundo. Eu acho super importante essa história pros cristãos. Eu tô falando demais porque eu tô muito empolgado, sabe? Eu queria muito gravar esse vídeo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês no próximo caso. É nóis.